Walter, hoje eu estava querendo saber sobre uma notícia que está sempre saindo nos noticiários, né? Quando a gente vê o número de mortos e quando eles dividem entre homens e mulheres, sempre o número de homens é muito maior que o de mulheres. E o que me chamou a atenção é que no começo da pandemia, esse número ainda estava mais equilibrado. Sei lá, morria 100 homens, morria 50 mulheres. Agora não, está morrendo 500 homens e 100 mulheres. Quer dizer, aumentou essa discrepância, né? Eu queria que você falasse um pouco por que isso está acontecendo, se tem um porquê, né? Bom dia. É interessante a gente observar esses dados, né? Esse novo coronavírus dá um quadro de doença que a gente ainda não estudou completamente. Então, nós estamos entendendo que tem uma faixa etária, estamos entendendo que tem uma preferência por homens, mas ainda não dá para afirmar nada, né, de conclusivo, porque a gente vai ter que esperar um tempo, analisar os dados, para poder ter uma visão mais completa do quadro de doença. Mas algumas interpretações, principalmente em relação à epidemiologia, esses dados epidemiológicos, a gente pode inferir para a situação atual de exposição econômica, que está forçando as pessoas a saírem na rua. E os homens estão associados a serviços, principalmente o serviço braçal, que é aquele serviço que você pode andar pela rua. Hoje eu vim a pé aqui para o consultório e eu já estava um serralheiro trabalhando, um pintor trabalhando, um rapaz entregando pão, o pessoal da obra já também em atividade, né? Todos em aglomeração, em grupos de 3 ou 4 pessoas, ou na rua, ou seja, expostos, né? E muitos sem máscara, que daí é um outro fator da educação. A mulher tem uma educação para o cuidado maior, e o homem está deseducado. Então a gente não tem aquele cuidado com a limpeza, a higiene, com o outro, aquela visão do outro, que eu vou usar máscara não só por medo, para me esconder do outro, para não receber do outro. Eu vou usar máscara também para não transmitir, para não passar para as outras pessoas, para não contaminar o ambiente com efeito aerosol. Então, nesse ponto, eu acho que tem realmente uma diferença significativa. A gente vai ter que descobrir se biologicamente isso faz sentido, né? E é característico de muitas doenças atingir ou mais homens ou mais mulheres, então pode ter uma característica da doença, ou pode ser até apenas um efeito cultural, que está amplificando isso entre os homens, nesse momento, né? E agora, a biologia, ela indica para a gente muitas diferenças entre o organismo masculino e feminino, inclusive nessa história da sobrevivência, né? Nasce ligeiramente mais meninos que menina, mas ao fim de um ano já morreram mais meninos do que meninas. E daí é uma tendência a os homens também terem uma longevidade, muitas vezes, menor populacional do que a mulher. E daí também misturam-se fatores culturais e biológicos, né? Mas a mulher tem alguns fatores de proteção biológicos. Um deles é o ciclo menstrual, que proporciona a cada ciclo um desvio para o útero. E tem um interesse biológico muito grande, porque é a mulher que vai continuar a espécie. Então, ela tem que ser mais protegida nesse período.
E os hormônios e esse ciclo e essa proteção, esse desvio para o útero, o que desvia? O que a gente chama de órgão de choque. Então, existe um sistema no corpo que faz a defesa, que é o sistema retículo endotelial, que a cada ciclo mensal da mulher tem um período que descama e sai a menstruação, e ali muda-se a reação do organismo feminino, e as mulheres sabem bem disso, né? O seu ciclo é bem peculiar, e hoje a gente tem até aplicativo que acompanha o ciclo, de tão específico que é para cada mulher, né? E o homem, ele mais ou menos vive um auge físico hormonal quando ele é jovem, e depois ele mantém, né? Ele não vai passar por aquelas fases como a mulher tão marcantemente passa depois da menopausa. E lá na frente os dois estão um pouco igualados. Só que a mulher muitas vezes teve mais preservação antes. Então teve menos exposição às doenças crônicas, né? Apesar dela passar muitas vezes desgastes em relação ao período de ter filhos, isso pode desgastar o organismo feminino, muitas vezes confere muita proteção. Então, nós já sabemos, por exemplo, que a mulher que amamentou mais de duas crianças, ela tem a chance de ter um câncer de mama muito pequeno, em comparação com a outra que não amamentou. Então, tem algumas coisas que biologicamente protegem, e a natureza deve ter seus motivos, porque cabe mais à mãe a proximidade com os filhos, principalmente gestação e os cuidados imediatos da infância, né? E sempre coube ao homem um papel muito mais de ir para fora, né? Então, acho que é aí que está a interferência, porque hoje ir para fora significa se expor a uma contaminação com o coronavírus, que aqui no nosso país está bem incontrolada, né? Você vê que tem uma desinformação muito grande, e o nosso presidente, por exemplo, ele é um representante aí da média dos homens, né? Ele demonstra um pouco o pensamento médio masculino em relação à doença, que é uma gripezinha, que ele é atleta, não vai ter nada, que ele vai lutar contra a doença, vai comprar armas, né? É uma atitude infantil, né? E muitas vezes a mulher, mesmo sem ter grandes informações diferentes, ela está mais preocupada em proteger o lar e aqueles que estão ali do lado dela. E acaba se protegendo também, se alimentando melhor, né? Cuidando da higiene de forma melhor. Acho que seria isso. Ótimo. Foi importante você falar da questão da vulnerabilidade. Eu ia te perguntar isso. Mas eu acho que contemplou bem essa questão. Sim, sim. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a resposta é muito generalista, né? Então ela tende a ficar um pouco superficial porque não está levando em conta a individualidade de cada um. Mas a nível estatístico, depois nós vamos observar essas diferenças e vamos poder ter um estudo melhor sobre elas. Mas é bom levar em conta que existe, principalmente para os homens que estão aí mais vulneráveis, talvez por um fator biológico somado ao fator cultural. E agora que está tão discutida a questão da educação, né? A educação dos homens também, né? Mudar isso, né? Sim, os homens precisam correr atrás. A gente está correndo atrás. Já tem um tempo que eu tento fazer grupos de discussão entre os homens. Então, eu até criei um projeto junto com meu amigo e médico Abraão, meu Nick, que é o GAD, que é o Grupo de Desenvolvimento e Apoio do Homem, que é justamente para a gente discutir e mudar atitudes. O mais difícil é mudar atitudes. Até discutir, os homens já vêm vendo a necessidade. Mas agora ficou muito urgente a gente mudar atitudes. Ótimo, Walter. Com o tempo a gente pode aumentar essa discussão também.
Obrigado, então, Paulo. Obrigada. Tá Tchau. bom.